nome é Adriano Reale. Eu estou aqui hoje em convite do Instituto de Química da Unesp, junto com o PROEX, o projeto também dentro da Unesp, para falar com vocês um pouco sobre a teatropia, né? Então hoje eu vou me apresentar, vou falar quem eu sou, o trabalho que eu faço e vou explicar para vocês também o teatropia. Eu trabalho com teatro já tem mais ou menos uns 20 anos e desde que eu comecei a dar aula, eu comecei a trabalhar com crianças, né? Então minha primeira turma foi com crianças de teatro do Núcleo de Artes Cênicas do SESI, onde a gente começou a trabalhar ali, era uma turma grande de crianças, de 30 a 40 alunos, e foi lá que começou a despertar esse meu olhar para o teatropia, que eu vou explicar para vocês o que é, né? Mas falando antes, assim, né, disso de apresentar quem eu sou, é um pouco complicado a gente falar quem eu sou, porque o teatropia ele propõe também uma condição da gente estar e não ser, né? Então eu vou estar colocando aqui para vocês o que eu estou hoje como professor, como pesquisador, como artista e para poder explicar melhor e conduzir vocês aos outros vídeos que a gente vai fazer, né? Vão ser 8 vídeos que a gente vai estar colocando aqui para vocês nesse processo da teatropia. Esse primeiro vídeo ele vai ser de apresentação, que eu vou estar mostrando para vocês o que é realmente e da onde surgiu o teatropia. Depois a gente vai trabalhar os outros vídeos, a gente vai trabalhar com emoção e sentimento, perceber as diferenças entre emoção e sentimento, que muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, mas são distintas, né? A gente vai aprender sobre visão periférica, que é algo que a gente esquece de trabalhar também, que é muito importante para o nosso processo humano, mas também artístico, para você que é ator ou atriz, ou para você que não, né? Mas principalmente para o ator e para a atriz, essa questão da visão periférica é muito importante. E para você também que não vai trabalhar como atriz ou como ator, mas pode usar o teatropia para o seu desenvolvimento diário e humano, a visão periférica é algo que a gente trabalha pouco e que traz desenvolvimento consciente da nossa consciência e dos nossos cognitivos, que às vezes a gente não percebe, que a gente vai deixando com o tempo e a gente vai se fechando. A gente vai trabalhar com a imaginação, a importância da respiração, nós vamos trabalhar com receptores, nós vamos trabalhar com os músculos de alongamento para entender como o nosso corpo processa as informações e como a gente pode mudar isso e transpor isso para as outras condições da nossa vida, né? Enfim, vão ser 8 vídeos. Então esse primeiro aqui é o de apresentação que eu vou estar colocando para vocês. E como eu falei, a gente já começa com uma das aulas do teatropia, que é essa entre ser e estar, né? Quando eu comecei a estudar o teatro e a buscar essas manifestações para criar o teatropia e para pesquisar, eu comecei a identificar muito nos alunos a questão de quem eles eram, né? E com isso foi aparecendo muitas dificuldades com os alunos, e com a gente também, e comigo também nesse processo, né? Por quê? Porque geralmente a gente, quando diz quem somos, a gente já define praticamente todos os nossos conceitos, né? O moral, o físico, o corporal, o espiritual, e aí isso acaba te impedindo de continuar, de buscar um processo maior de evolução dentro do que você está se propondo a fazer, seja da parte artística ou seja da sua vida cotidiana, né? Mas só que também não é fácil esse processo de entender o ser e o estar, né? A gente tem que... Por isso que o teatropia é importante, porque ele é um desenvolvimento que vai aos poucos, gradual, que a gente vai entendendo tudo isso, né? Talvez tenhamos dificuldades aqui em questão aos vídeos, porque o teatropia ele praticamente presencial, né? É uma aula que exige ali a visão do corpo, dos movimentos, das emoções, né? E como esse vídeo a gente está colocando mais para vocês conhecerem o que é o teatropia, então é por isso que eu vou falar bastante aqui, vou contar muita história para vocês, mas dentro desse processo de desenvolvimento, para a gente entendendo aos poucos o que é o ser, o que é o estar, o que é a emoção, o que é o sentimento e de como tudo isso interfere para a gente no dia a dia, né? E falando então ainda do ser ou estar,
eu comecei a perceber que os alunos precisavam e que eu precisava arrumar uma nova forma de trazer as aulas de teatro e através da aula de teatro também trazer alguma compreensão melhor para eles da vida. Quando eu comecei a pegar essas turmas de criança pequenas, de 6 a 12 anos, em projetos sociais e em outras entidades para dar aula. E num dos projetos sociais no qual eu trabalhei com a coordenadora Renata Magri, ela me convidou para ir dar aula lá, porque eu já havia dado aula para os filhos dela numa escola particular, e ela viu meu trabalho, viu como eu trabalhava, desenvolvi o processo do teatro e como isso era importante para o desenvolvimento ali infantil e cognitivo e das inteligências múltiplas e tudo mais. Ela me convidou para ir trabalhar como professor num projeto social na cidade de Matão. E lá naquele projeto, as turmas eram misturadas entre 6 a 12 anos. E isso foi um processo interessante também. Então, foi lá nessas turmas pequenas que eu comecei a perceber mesmo essa necessidade de trazer algo que eles buscassem. Eu comecei a perceber com esses alunos que eles tinham uma necessidade diferente de aprendizado, né? Eles tinham um olhar diferente para aprender e para entender. Alguns alunos eram até colocados como hiperativos ou bagunceiros, porque eles não conseguiam se concentrar ou se organizar na aula. E percebendo isso num desses processos, eu comecei a questioná-los nessa questão, como eles gostariam que eu ensinasse, ou como que eles gostariam que eu fosse fazendo esse trabalho de teatro com eles, né? E aos poucos eu fui percebendo um por um, e começou a me despertar que eu conseguia olhar para cada um dos alunos com uma individualidade, mas ao mesmo tempo eu tinha que falar com uma linguagem única, né? E foi nessas primeiras turmas, principalmente dessa turma de Matão, desse projeto social, onde eu consegui identificar mais processos para a pesquisa do Teatropia, né? Para vocês terem uma ideia de como foi surgindo essa ideia do Teatropia, foi através dos questionamentos dos alunos, né? Uma aluna de 7 anos me fez uma pergunta. Eu comecei a fazer um projeto de teatro com eles que chama O Lago e a Flor, que era um conto indiano que contava a história de amor entre um lago e uma flor. E eu comecei a falar desse espetáculo para eles, explicar e mostrar algumas imagens da Índia. E uma das alunas de 7 anos, ela levantou a mão e me questionou. Né? Ela falou assim: professor, o senhor está mostrando essas mulheres vestidas com essas roupas que vão até os pés e tal. Ela falou assim, isso porque ela tem 7 anos, né? Ela virou para mim e falou assim: professor, o que o senhor diz das mulheres que usam burca? O senhor acha certo uma mulher usar burca? O senhor acha certo essas mulheres serem reprimidas e usarem burca? Isso uma criança de 7 anos, né? E eu poderia, de repente, dar uma resposta para ela, mas eu quis questioná-la e buscar mais o senso crítico dela, né? Então eu falei para ela, eu acho que eu sei qual que são essas mulheres, mas como que você sabe? Comecei a questionar, perguntar, e ela começou a colocar algumas situações que ela não achava certo, mesmo sendo questões da cultura deles, do país deles, da religião. E aí nesses questionamentos que ela colocou, eu comecei a perceber que eles têm eles tinham uma necessidade, uma forma diferente de aprender, né? Que é através dessas interpretações que a gente tem do nosso corpo e as interpretações que a gente tem do que nos cercam, né? Como isso tudo influencia para esse trabalho que a gente vai fazendo de misturas de sentimentos, misturas de pensamentos, e como isso vai ajudando a gente a trazer um material novo, a trazer uma pedra filosofal para a nossa mente, para o nosso dia a dia e para nosso cotidiano, né? E que faz a gente pensar muito mais também na gente em questão ao estar, né? Que é um dos pontos, como eu já disse, do Teatropia também, que é essa questão do estar e não ser, né? Então, o Teatropia é um processo que eu venho estudando e pesquisando e aplicando com os alunos e tendo retorno dos pais de alunos, de outros alunos, de atores e atrizes, porque, como eu falei para vocês,
O Teatropia, ele é tanto para quem já é formado como ator ou atriz, mas também ele é para as pessoas que querem conhecer um pouco mais da arte do teatro, mas também com um propósito ali de um desenvolvimento de si também, né? E Teatropia, alguns perguntam, mas o que é o Teatropia? Eu não sei o que é o Teatropia. Teatropia pode ser terapia, pode ser uma utopia, pode ser filosofia, pode ser psicologia. Para mim o que importa é você que vai saber o que foi o Teatropia para você, por exemplo, no final desses oito vídeos. Ou a pessoa vai saber o que é o Teatropia para ela quando ela faz as aulas presenciais comigo e depois de 3, 4 meses ela tem ali uma conclusão ali um pouco do que ela acha que é o Teatropia. Então, para eu falar para vocês uma definição do que é o Teatropia é um pouco complicado. Porque como ele está em evolução, né, ele também está no processo de mudando a cada dia. E assim também com a gente. Então, cada vez que a gente faz uma aula presencial, coisas novas aparecem e outros processos vão sendo apresentados, né? Então, isso é importante para a gente entender também esse significado do Teatropia. Porque uma das propostas também do Teatropia é você começar a olhar mesmo esse processo, a se olhar e se propor, né? Porque quando você se propõe, você já está disponibilizando para você absorver essas condições, né? Então tem muita coisa do Teatropia. Aqui eu estou falando bem rápido, é só um resumo, assim, é muito enxuto, ainda a gente tem muita coisa para falar, não é só isso, né? Então hoje eu estou colocando aqui para vocês mais esse pedaço, esses pequenos detalhes, para nos próximos vídeos a gente ir destrinchando todos eles e vocês entenderem melhor o que é esse trabalho do Teatropia. Mas lembrando que o Teatropia ele é para ator, para atriz e para você também que não tem pretensão de ter nada artístico, uma carreira artística ou se estudar artisticamente, mas que você quer se conhecer, você quer conhecer os seus processos, você quer estar dentro de você e entender qual que é o seu real estado mesmo e não a sua permanência. Que isso que é o legal para o Teatropia, a gente trazer o que a gente está agora e não definir só realmente o que a gente é. Né? E aí se propor a mudar ou não, ou a praticar ou não, mas aí é com cada um, dentro do processo de cada um. Mas, gente, eu vou pedir para vocês, então, para vocês continuarem aqui vendo a sequência desses vídeos, assistam os outros. Como eu falei para vocês, o Teatropia ele é presencial, né? Então, a gente tem muito trabalho de corpo, a gente tem muito trabalho que funciona mesmo ali na hora presencial. Então, aqui eu vou dar para vocês um resumo, um storytelling mesmo do que é isso. Eu vou contar as histórias para vocês de cada ocasião e de cada coisa que a gente passou, que foi fazendo desenvolver o Teatropia. Então, não deixa de ver o próximo vídeo em agradecimento ao Instituto de Química da Unesp e ao ProEx, que proporcionaram da gente estar fazendo esse trabalho da Teatropia e trazendo para vocês o trabalho da Teatropia. Então aguardo vocês aí no próximo vídeo, que a gente vai começar a falar de emoção e sentimento, tá bom? Então obrigado, gente, espero vocês no próximo, então.